Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo que está vindo aqui, assiste até o fim, porque nós vamos falar sobre a questão de ciúmes, mas de uma maneira muito aprofundada nesse vídeo. Por que que a pessoa é tão insegura desse jeito? Entende? Da onde está vindo toda essa insegurança? Da onde está vindo isso? E por que que ela quer boicotar o relacionamento? Por mais que a pessoa seja boa para mim, eu quero boicotar, eu quero terminar a relação. Por quê? Por isso que eu falo. Vai ser profundo. Acompanha aí. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você também do meu treinamento emocional. O treinamento é um curso online, são 5 horas de curso. Gente, tá? Diferente do encontro presencial que vai ter em São Paulo, tá? O encontro presencial é o nosso bate-papo, é o nosso encontro presencial. Esse treinamento são aulas que você então adquire esse treinamento e você faz aí na sua casa. Você vai assistindo e vai tendo aulas sobre como você pode aprender a lidar e gerenciar com as suas emoções, principalmente para quem está passando por término de relacionamento. Aqui na descrição do vídeo você encontra aí o treinamento emocional. Então, uma coisa é o encontro presencial que nós vamos ter em São Paulo dia 21. Outra coisa é o treinamento emocional, que aí é o curso, são as videoaulas que você adquire e você pode ir assistindo aí na sua casa, tá? Essas 5 horas de aula para você aprender a gerenciar suas emoções aí e lidar com o término de relacionamento, tá bom? Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, tudo bom? Tudo. Acompanho seus vídeos há pouco tempo e tenho gostado muito. Obrigado, viu? Sou mineira, namoro há 1 ano e 9 meses com um rapaz. É o primeiro relacionamento sério da vida de ambos e até hoje não consigo me sentir segura no relacionamento. Desde o início, ele sempre me dá provas de que gosta de mim. É paciente, companheiro, carinhoso, amigo, está sempre aberto a diálogos e faz questão de estar ao meu lado e ao lado da minha família. No entanto, percebo que não retribuo da maneira que ele merece, o que foi motivo de algumas discussões ao longo do namoro, pois tenho muitos ciúmes dele por tudo. Mesmo ele sempre dando satisfações de onde está ou para onde vai, mesmo sendo muito caseiro, sempre acho que vai ter alguém de olho nele, ou alguma ex-ficante no lugar em que está. Ou quando está conversando comigo em uma rede social, acho que está conversando com outra. Crio situações em minha mente. Tenho medo de algum dia ele se afastar de mim, porque mesmo esse ciúme sendo motivo de brigas, eu tento me controlar ao máximo, escondendo a pessoa mais insegura ainda que eu sou, pois se demonstrasse, sei que teríamos terminado há muito tempo. Passei por uma situação antes de conhecê-lo, em que foi necessário um tratamento medicamentoso e passei por algumas sessões de terapia, que abandonei logo que começamos a namorar por falta de dinheiro. Durante o tratamento, percebi que muitas das minhas frustrações vêm desde a infância. Tenho baixa autoestima, não consigo confiar em ninguém e não consigo me sentir à vontade para compartilhar nada da minha vida com ninguém. Fui criada em um ambiente de muita briga, essas entre os meus pais. Tá vendo? Aqui a gente começa a entender a raiz. Por isso que eu falo, gente, cada caso é um caso. Tem relações em que a pessoa é extremamente ciumenta e insegura, porque a outra dá razões para ela ser insegura. E tem relacionamentos que, pelo contrário, a outra pessoa mostra que está super afim da gente e a gente continua sempre inseguro em relação a essa pessoa. Por quê? Porque aí a insegurança não está vindo da outra pessoa com quem a gente se relaciona. A pessoa está vindo aqui debaixo do nosso próprio eu. Está vindo do nosso inconsciente, está vindo das experiências que estão enraizadas e cristalizadas aqui dentro de nós. Situações da infância. Fui criada em um ambiente de muita briga entre essas
essas entre os meus pais, por causa das traições, agressões do meu pai e desconfianças da minha mãe, em que eu, mesmo criança, ela compartilhava suas queixas sobre o casamento dela com meu pai para mim. Nossa! Ou seja, a sua mãe chorava as pitangas com você. Você sendo criança, não é? Sem estrutura para escutar aquele tipo de coisa. Então, quer dizer, imagine o quanto isso pesou nesse processo de formação da sua personalidade e da estruturação do seu eu. E isso acontece até hoje, ou seja, até hoje a sua mãe, né, fica despejando essas coisas em você. Ademais, ela fala que eu não devo confiar na bondade do meu namorado, porque homem nenhum presta. Nossa, mas por isso que eu falo, não é? Os pais, não por maldade, mas os pais por desconhecimento de como funciona a emoção humana, de como funciona o processo educativo de uma criança, por exemplo, muitas vezes eles fazem muito mais um desserviço do que, na verdade, né, uma contribuição com o amadurecimento e o crescimento e a edificação desse ser humano que está em fase de construção. Num caso desse aqui, sinto muito, minha querida, não por maldade, mas a sua mãe fez um tremendo, né, desserviço em você. Prejudicou bastante. Além disso, vejo brigas constantes do meu irmão com a namorada por conta das traições dele também. Tenho medo de que eu passe pelas mesmas situações que a minha mãe e que tantas mulheres passam também. Tenho medo de sofrer, de ser traída e não consigo aproveitar os momentos quando estou com meu namorado, pois fico pensando sempre em quando ele me deixar, o que vai acontecer comigo. Sempre que penso no meu futuro com ele, penso em situações negativas. Sinto medo do meu pai e do meu irmão, ambos são muito ciumentos, fazem comentários desagradáveis a respeito do namoro, duvidando até mesmo da minha conduta, como se eu fosse uma qualquer, o que já me deu vontade de terminar diversas vezes por causa da pressão deles. Toda essa situação e a minha insegurança têm prejudicado o meu relacionamento e minhas atitudes com ele. Nós gostamos muito um do outro e não sei mais o que fazer. Agradeço pelo espaço, espero ser respondida. Sucesso na vida e no canal. Abraço. Abraço, minha querida. Olha, gente, por aí você vê, né? Então, eu acho que já deu, né? Eu nem precisaria falar muito aqui. Já deu para vocês captarem o espírito do negócio, de que essa situação, por vezes, de insegurança exacerbada, exagerada dentro de nós, tá vendo? Primeiro, tá vendo? Tem casos de ciúmes em que, na verdade, eu me sinto extremamente inseguro e começo a ser possessivo sobre a outra pessoa. Por quê? Por causa de coisas na própria edificação do meu eu. Então, quer dizer, foram as raízes. Então, agora, o que, que acontece? Os meus frutos, então, ou seja, eu estou num relacionamento, por exemplo, um fruto que eu estou colhendo agora, estou numa relação, mas está bebendo lá daquelas raízes onde essa árvore foi plantada. Então, a minha mãe, que sempre sofreu e sempre compartilhou aquilo para mim, e eu fui cristalizando aquilo, porque enquanto criança, eu não sabia. Se tem um monte de adulto ainda hoje que não sabe usar os filtros, não sabe filtrar, e aí pega o problema da pessoa e pega o problema dos outros como se fosse dele. Os adultos hoje em dia tem um monte de adulto assim, que pega o problema do outro e torna como se fosse problema seu. Agora você imagine uma criança que não tem filtro nenhum. A criança não tem filtro nenhum. Por que você acha que precisa de indicação classificativa, né, na TV, nos programas para menor de não sei quantos anos, para isso? Porque sabe-se que a criança não tem filtro para ver determinadas coisas, para assistir determinadas coisas, não é? A criança não tem isso. Por isso que a publicidade infantil tá pegando, eles pegam pesado em cima disso, a publicidade infantil, porque senão, né, aqui no próprio YouTube, canais aí que se aproveitam das crianças para poder vender, porque a criança não tem filtro, a criança não tem critério, né? Então é um ser
de fácil manipulação, porque assimila muito fácil aquilo como uma grande verdade. Então, isso foi o que aconteceu e é isso que está na base do seu ser, na base da estruturação da sua personalidade, isso ficou cristalizado em você. Então, agora você projeta. Então, o segredo agora, minha querida, claro, vai ter que ser feito um acompanhamento psicológico, tudo, mas o segredo é quebrar com isso, é quebrar com essa projeção. E eu vou te dizer mais. A hora que você fala aqui que você sente vontade de terminar, porque você já fica pensando quando que vai, o que vai ser a hora que se ele terminar com você, como que vai ser, como que não vai ser. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Por que que tá vindo tanto pensamento negativo e você não consegue nem curtir a realidade do momento? Sabe por quê? Porque aí nós voltamos lá naquela estrutura, lá naquela raiz. Entendeu? A sua mãe, a voz da sua mãe. Homem nenhum presta. Homem nenhum presta. É aquela voz que ecoa. Para dar eco, um ambiente tem que estar vazio, não é verdade? Então, quando você grita dentro de uma caverna, a caverna está vazia e ela ecoa. Você ouve o eco da sua voz. Se a gente entra numa casa vazia e a gente conversa, a gente fala, aquilo ecoa. Depois que você coloca os móveis, né, já não tem mais eco dentro da casa. Não é assim? Um estúdio é necessário que você tenha, né, o estofamento, sabe, espumas, para que não dê eco na hora que você esteja gravando. Então, o que que acontece? Às vezes a gente está se sentindo tão vazio que por isso que aquela voz ecoa dentro de nós ainda. Homem nenhum presta, eu sofri, sempre não sei o quê. Então, todo aquele sofrimento da sua mãe, e agora você projeta isso. Ora, se a sua mãe falou, a voz está lá ecoando, homem nenhum presta, nenhum homem presta, nenhum homem presta, nenhum homem presta, isso ficou cristalizado dentro de você. Você está se relacionando com fulano X. Fulano X, aí é uma questão de lógica. Então, sabe aquele exercício de lógica, né? Todo homem é racional. Sócrates é homem, logo Sócrates é racional. Nenhum homem presta. Fulano de tal que eu tô namorando é homem, logo fulano de tal que eu tô namorando não presta. Então eu projeto. Por quê? Porque por causa do que está enraizado em mim. Então, por que que depois eu fico sempre quando eu tô com ele, eu não curto os momentos? Pelo contrário, por quê? Porque eu sinto que eu tô gostando. Automaticamente, quando eu sinto que eu tô gostando, se você não estivesse gostando, não teria problema nenhum. O problema é a hora que eu percebo que eu tô gostando. Quando eu percebo que eu tô gostando, eu associo gostar a sofrer. Eu vou sofrer. Por quê? Porque minha mãe me ensinou isso. Que eu vou sofrer. Porque nenhum homem presta. Então, o que, que vai acontecer? Por isso que agora é um jeito que o seu inconsciente tenta fazer você se eliminar. Larga dele, larga dele, larga dele, porque se continuar com ele você vai sofrer. Então eu já começo a projetar o futuro. E amanhã como que vai ser? Eu procuro motivos para deixar ele. Eu não posso curtir, eu não posso viver, eu não posso celebrar. Eu tenho que me afastar. Tenho que me afastar, porque se eu continuar eu vou sofrer, então eu tenho que me afastar. Tá entendendo como as coisas inconscientes vão determinando as nossas ações conscientes? E às vezes as nossas ações, será que elas são tão conscientes assim? Né? Ou elas são fruto do reflexo inconsciente? Então, às vezes a gente está agindo e a gente nem está percebendo por que a gente está agindo. Os nossos pensamentos, a gente nem sabe por que, que eles estão, né, acontecendo dessa maneira. Então, a gente está no nível do consciente, é claro, mas eles estão vindo, né, das motivações inconscientes que estão enraizadas em nós. É por isso que a gente precisa. E só o fato de tornar tudo isso consciente, nossa, isso já faz com que a gente comece a quebrar. Só o fato de tornar essa estrutura que acontece consciente já é meio caminho andado. É o que eu posso fazer aqui. Depois o resto, né? Aí é numa terapia ou num acompanhamento mais, né, aprofundado para que isso possa ser feito. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aguardo você lá no Instagram que eu coloco muita coisa. É só você digitar lá André Massolini que você me encontra.
Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.